E todos digam: desejo a todos boas-vindas ao nosso estudo bíblico esta noite, em nome de Jesus. E oro que o Senhor dar-nos entendimento em coisas peculiares e irá revelar a nós em Sua palavra, em nome de Jesus. E o Senhor irá nos trazer a Sua palavra e fazer-nos irmos avante de uma forma ordinária. Não ouviu o seu amém? E o poder do Senhor, ou ao poder transformador do Senhor, fartear peculiar, onde quer que você esteja, será revelado na palavra do Evangelho operando na sua vida. Pai, te agradecemos por esta hora. Obrigado pela sua chamada, obrigado pela sua palavra. Pedimos, Senhor, que a sua palavra irá mudar, transformar nossas vidas e fazer-nos diferentes, distintos de todas as pessoas à nossa volta, onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. A graça, a piedade e a glória que Cristo trouxe a cada vida será refletida em cada vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, sabemos já respondeste. Em nome de Jesus nos oramos. E o povo de Deus diga: Deus abençoe, possa sentar. Vamos vir para Gálatas 4, lendo a partir do versículo 12. Gálatas 4, lendo a partir do versículo 14. Irmão, rogo-vos que estejais como eu, sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. Versículo 13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza na carne. Versículo 14, e não rejeitaste, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Versículo 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível, fora arrancarias os olhos e me daríeis. Versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade. Versículo 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Versículo 18. E é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Versículo 20. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Esses são os versos preciosos que estamos a olhar esta noite. Vamos dividir a mensagem por 3 partes. A mensagem diz: batalhando arduamente até que os crentes sejam completamente formados em Cristo. Trabalhando em oração, trabalhando em ministério, trabalhando novamente na pregação, ensino da palavra, até que seja formado completamente em Cristo, e até que os crentes estejam completamente formados no Senhor. 3 coisas estamos a olhar. Número 1, o apóstolo recebido como anjo de Deus. Número 2, a sua afeição refletida na aceitação do Evangelho. 3. Embaixador de partida, refocados no despertar para a sua graça.
embaixador de... Olha para o número um é o apóstolo recebido como um anjo de Deus. Olha para Gálatas 4, versículo 12, irmãos, rogo-vos, eu vos peço, sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. 13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. No versículo 14, e não rejeitastes, nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. O apóstolo foi recebido como anjo de Deus. Três coisas estamos a observar aqui. Número um, recompromisso com o padrão de apostolado de Paulo. Número 2, lembrança da pregação de Paulo apesar de aflições. Número 3, resposta à persuasão de Paulo como um anjo. Olha para o versículo número 1 aí. Número 1, recompromisso com o padrão de apostolado de Paulo. Declarou isto em versículo 12. Olha para esse versículo 12, diz: irmãos, estava referindo aos irmãos de Gálatas, porque pregou lá o evangelho para eles, se arrependeram dos seus pecados, creram no Senhor Jesus Cristo, assim como Salvador, como único Salvador, como suficiente Salvador, como Salvador transformador. Por causa disso, ele chamou os irmãos, digo, rogo-vos, que eu vos peço, e sejais como eu, porque também eu sou como vós. Sejais como eu, porque também eu sou como vós. O que ele significava, o que ele queria dizer isso? Os Gálatas eram gentios. Paulo dos Apóstolos era um judeu. E, sendo judeu, normalmente, naturalmente, os judeus não têm nada a fazer com os gentios. As formas de viver eram diferentes, padrões de vida eram totalmente diferentes. E as coisas que comiam, coisas que bebiam, e a sua cultura, estilo de vida, mesmo o seu padrão religioso era totalmente diferente. A lei mosaica, rituais mosaicos, e tornaram-se como gentios. E não os distinguia ou diferenciar-se eles mais dos gentios. Ele foi a eles, ele liderou a eles, pregou para eles e comeu o que eles comiam, não mencionou nada como comum ou impuro, e abandonou toda a lei mosaica, abandonou todo o estilo de vida da circuncisão, de pessoas circuncidadas. Isso é o que ele queria dizer. Ele diz: sejais como eu, porque também eu sou como vós. Quando vim a vós, e abandonei do judaísmo, deixei tudo da circuncisão, abandonei todas as coisas pertencentes aos judeus. Agora, por causa disso, vocês foram convertidos, porque vocês viram que eu declarei o evangelho, que esse evangelho não é para judeus ou para gentios, é para todos, e Cristo é para todos. E você creu nisso, vocês tornaram-se uma nova criatura em Cristo, a sua vida mudou. Agora, eu tornei-me como vós reis, como gentios. Agora, eu fico na graça de Deus, prego a graça de Deus, sejais como eu sou. Eu abandonei como todo o judaísmo, sejais como eu, destruí toda a fundação da circuncisão, sejais como eu, olhando para Cristo, dependo dele, de Cristo, permaneço na graça de Cristo sozinho, sejais como eu, tornei uma nova criatura, não olho para isto, este é gentio, este é judeu, não, sejais como eu, a minha vida é centralizada, a minha vida é focada em Cristo apenas. Sejais como eu, porque também eu sou como vós. Tornei-me como gentio. Olha para 1 Coríntios 9,
9, 20. Diz: e fiz-me como judeu para ganhar o judeu, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21, para os que estão sem lei, como gentios, como os gálatas, para vós que como se não tivessem lei, eu me vim a vós, assim como vocês são, assim também sou, e assim quero com que vocês sejam como eu também. Ele diz: para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Sabe o que quer dizer com isso? Tornei-me como vocês são, que eu possa ganhar-vos, trazer-vos a Cristo, para que não possa permitir a lei de Moisés, ou a circuncisão, ou todos esses rituais, para permanecer como pedra de tropeço entre vós e a salvação. Tornei-me como vocês são, para vos salvar, para vos servir, para vos ganhar e para vos converter e trazer-vos a Cristo. Sejais como eu, também para me ganhar. Sejais como eu sou, para os levar e guardar o meu interesse. Eu me sacrifiquei, eu neguei-me a mim mesmo, e agora vós também devem sacrificar e negar-vos a vós mesmos, assim como vocês são, sejais como eu. Olha para o versículo 22 ali, versículo 22 ali: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meus chegar a salvar alguns. Versículo 23 diz-nos: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também, porque eu abandonei a lei mosaica, abandonei a lei de judeus, abandonei toda a cultura do passado. Ou algo eu faço, isso eu faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas, crentes, irmãos, sejais como eu. Sou crucificado ao mundo, e o mundo também crucificado para mim. Todas essas coisas, como ouro no mundo, eu não quero nenhum deles. Todas as coisas que atentam as pessoas e querem submeter e render as suas vidas ao mundo, eu não quero nenhuma coisa deles. Então, eu morri para o mundo. Assim sejais como eu. Seja morto para o mundo. Prontamente vocês viram, eu já morri para os comentários das pessoas na terra judaica. Vão dizer: o Paulo apóstolo nos abandonou a lei mosaica, abandonou a lei, rituais, abandonou todas as coisas que costumava fazer. Agora é um novo homem. Ele disse: eu não me importo com isso, porque estou morto para com o mundo, e sou crucificado para com o mundo. Eu sou como vocês são, como gentios agora, assim trago o Evangelho para vós, sejais como eu. Olha para versículo 15, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a ser uma nova criatura. 16 diz: a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha para número 2 aqui, lembrança da pregação de Paulo, apesar de aflições. Olha para o versículo 13 de Gálatas 4. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza na carne. Eles devem se lembrar, quando eu vim para a província de Gálata, havia dificuldade, havia desafios, havia perseguições, havia aflições, havia enfermidades, mas através dessa enfermidade da carne, eu não disse: eu não posso ir para lá, não posso alcançar aquele lugar, há perigos, há espinhas no caminho, há
pedras, há tropeço no caminho, o caminho está escorregadio, está pesado, há matope, há perigo sobre... Eu vim, apesar de toda a perseguição, apesar de todos os predicamentos, apesar de toda a enfermidade, apesar de aflições, como nos preguei primeiro o Evangelho, está com todas essas fraquezas e desafios. Paulo, após foi, havia dificuldade e desafio, mas ele olha para 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais foste entre vós por amor de vós. Agimos em como se não existe algum problema, agimos em como se não tivesse algum desafio, agimos em como se não tivesse alguma dor, agimos em como se não tivesse nenhuma aflição, nenhuma enfermidade, por amor de vós. Olha para o versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, em muita oposição, com mais enfermidade, com toda a pressão e dor que veio sobre nós. Continuamos a ir, continuamos a pregar, continuamos a mover-nos, por causa da vossa salvação era muito mais importante para nós, com gozo do Espírito Santo. E diz no versículo 7, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, para que o Evangelho veio para vós, e assim como a nossa sinceridade, viram a nossa espiritualidade, viram a nossa santificação, viram a nossa transparência e viram que estávamos entregues, não nos importamos com problemas, aflição ou com problemas da perseguição. Vocês se tornaram como exemplo, tomaram o nosso exemplo, assim como os que creram em Acaias e em Macedônia. Versículo 8 diz: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Versículo 9, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro. Então eles continuaram a pregar, continuaram a mover e continuando a convencendo essas pessoas que viessem a Cristo, apesar das aflições, apesar das enfermidades, apesar das perseguições, apesar das tentações, apesar de espinhos no caminho, porque eles entregaram a conversão, a salvação, a transformação daqueles gentios, e tocaram, e como dos ídolos se convertestes para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da era futura. Para ver multidões de pessoas libertos da ira por vir, da punição eterna, do inferno futuro, qualquer seja a aflição, qualquer seja a perseguição, qualquer seja a enfermidade, nós perseveramos para que pudéssemos trazer essa vida salva do Evangelho para as pessoas. Estamos olhando para o número 3 aqui. A resposta à persuasão de Paulo como um anjo, diz-nos em Gálatas 4:16, e fiz-me 14, então rejeitais nem desprezais, isso era uma tentação na minha carne. Então, o Paulo deixou
teve algum problema, então deixaram marcas no seu corpo e deixaram um testemunho no seu corpo. Havia um tempo. Então, essas marcas no seu corpo, quando você o visse, você veria que este tem sido um homem perseguido, um homem batido. Você veria que este homem é um homem apedrejado. Sim, você veria que este homem passou de várias dificuldades. Estava dizendo aos seus irmãos que sim, apesar disso, ele foi e pregou o evangelho. Ele não se importou que vendo e as pessoas veriam manchas, veriam cicatrizes em diferentes partes do seu corpo, na sua cara. Então, e as pessoas pudessem desprezar que não era uma pessoa ágil, capaz, por causa daquilo que ele passou. Ele diz, as minhas tentações, as minhas provações, que antes que estavam na minha carne, não me recebeste nem me rejeitaste, mas antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Isto é, eles receberam a palavra que estava pregando, assim que como se ele tivesse a receber o anjo que viesse do céu, falando para ele diretamente, receberam o evangelho que estavam a ser pregados por ele, e viram, enquanto vissem Cristo descendo dos céus e pregando este evangelho para ele. Assim como não podiam discutir com Cristo, não discutiram também com Paulo apóstolo. Assim que eles não podiam discutir com o anjo de Deus, não discutiram também com Paulo apóstolo, porque receberam a sua mensagem, receberam o seu ministério, receberam a sua ministração, assim como um anjo de Deus que viesse a eles pregando a ele. 1 Tessalonicenses 2:13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, não olhou para o nosso aspecto, a nossa aparência física, as nossas fraquezas físicas, não olhou para qualquer coisa mundana em nós, qualquer coisa terrena em nós, qualquer coisa no mundo, qualquer coisa natural, qualquer coisa humana, mas ouviram a palavra de Deus, receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós e receberam não como se fosse a palavra do homem, mas segundo na verdade, com a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. É assim como tu recebes a palavra de Deus. Gálatas 3:19. Logo, para que a lei foi ordenada por cada transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quando a lei veio aos filhos de Israel, anjos tomaram parte na proclamação, na examinação e em dizer-os daquela lei. E Paulo apóstolo disse, assim que está dizendo no capítulo 4, quando eu trouxe o evangelho para vós, era como se o anjo trazesse a lei para os filhos de Israel, e sem discutindo com os filhos de Israel, ou com o anjo, como, porque, quando, como é que isso seria, vocês receberam da mesma maneira, assim como eu vim vos dar o evangelho, como se eu era um anjo de Deus. Eu oro que essa mesma atitude irá continuar a se manifestar em nós, em nome de Jesus. Eu pensei que a nossa igreja diria amém. Vamos para o número 2 agora. Sua afeição refletida na aceitação do evangelho. Estamos a voltar para Gálatas 4:15. Qual é logo a vossa bem-aventurança?
Paulo apóstolo refletiu na bem-aventurança do passado, na aceitação do passado e a prontidão do passado em aceitar a palavra completamente, assim como refletiu nessa secção. Estamos a olhar para o número o antigo afeto pela graça de Deus. Número 2, a atitude falha dos Gálatas graciosos. Número 3, as advertências fervorosas não para o bem deles. Vamos olhar para o número 1. Número 1, o antigo afeto pela graça de Deus. E diz no livro de Gálatas 4,15, diz: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque eu dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos próprios olhos e nos daríeis. Esse é o amor para ele antes, essa é a afeição que tiveram por ele antes, apreciaram bastante, eram graciosos, davam graças a Deus que este homem deveria vir mostrar o caminho da vida eterna, que o homem viria lhes mostrar como estar livre da treva da religião dos gentios e serem trazidos para a luz do Evangelho da graça de Deus. E amaram-no, apreciaram-no e eram tão bons para eles em afeição, intimidade, que, se fosse possível, se precisasse, o transplante dos seus olhos, tirariam os seus olhos e nos dariam. A mesma coisa com os filhos de Israel, quando primeiramente ouviram do Senhor a bondade do Senhor, mas a coisa evaporou para ele. É por essa razão que o Paulo apóstolo disse que eu posso dizer que boa-aventurança, a afeição e a comunhão e a intimidade no passado. Onde é que está isso agora? Para onde é que isso foi? Jeremias 2:1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha para o versículo 2 diz: vai e clamas aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da benevolência da tua mocidade e do amor do seu desposor, quando andava após mim no deserto. Eu me lembro disso há muito tempo, numa terra que não semeava. Versículo 3. Então Israel era santidade ao Senhor. Então olhou para ele e disse: coisas agora são diferentes contigo, Israel. Quando eu olho para o passado, quando eu olho para a bem-aventurança, eu gosto de seguir ao Senhor, e a devoção em seguir ao Senhor e na obediência do passado, e assim que se associam a mim, vendo-vos, eu posso apenas dizer: Israel era santidade ao Senhor. Atualmente o Senhor, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor recebe, aquilo que o Senhor deseja, apraz nele, não era que ele seria agradável, como se era agradável antes. Então Israel ele quer com que Israel seja santidade até agora. Quer com que a igreja seja santidade agora. A casa de Deus, o crente, você e eu, quer essa afeição, quer esse primeiro amor, essa primeira devoção, essa transparência. E Ele quer com que você permaneça santidade ao Senhor em todo dia, em todo momento, em todo caminho apertado, em qualquer momento, qualquer que acontecer. Santidade era para Israel naquele momento os primeiros frutos dos seus incrementos. Tudo que ele... Então Israel era santidade para o Senhor e era premissa da sua novidade. Mas os que... Mateus 24, 10.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriará. E não quer com que o nosso amor possa se esfriar. Ele quer com que nós continuemos, quer continuamos a amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. E não quer com que usamos o particípio passado da nossa salvação, da nossa santificação, para a nossa santidade, para o nosso serviço, para a nossa afeição, para a nossa intimidade com Ele. Ele quer com que sejamos sempre experiente e presente, que da maneira como amamos a Ele no passado, continuemos a amá-lo agora, porque a iniquidade de muitos irá se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que revelação! Que revelação, que o gozo de ontem não é suficiente para hoje. A fidelidade de ontem, sim, não é suficiente para hoje. E o cometimento e a consagração e o amor de Deus de ontem, sim, não é suficiente para hoje. Não é uma experiência ano XXX, de ano 1900 nascido de novo e o presente. A expectação do Senhor é algo presente, é uma vida presente e justa e santidade. Eu me lembro, anos passados era santificado, isso não é suficiente. Ele quer um testemunho presente, um coração que é purificado, um coração que é circuncidado, um coração que é santo, totalmente entregue e submisso ao altar. Eu costumava ter um padrão alto, um alto padrão de livrar para Deus. Isso não é suficiente. Ele quer com que esse padrão alto da palavra de Deus seja mantido até agora e até que ele venha. Por essa razão que ele diz que aqueles que perseverarão até o fim será salvo. E no versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, em todo o mundo, para o fim do mundo, qualquer que esteja acontecer, haja pandemia, problema, a praga, a enfermidade, pobreza, problemas econômicos, isso, mas aquilo, qualquer coisa que acontecer, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, todas as nações, e então virá o fim. Ele diz, devemos incrementar no nosso alcance, no nosso ganho, devemos incrementar na nossa penetração no mundo com o Evangelho, que este Evangelho do Reino deve ser pregado, é necessário que seja pregado e deve examinar, saber como, sabe, a pessoa que pode dizer tudo que eu faço, isso é tudo que eu sei, isso não é suficiente no mundo hoje. E esse tudo que eu sei, isso tudo que eu aprendi, coisas mudam, são dinâmicas e você também tem que mudar. Se você não muda, não é dinâmico, se torna irrelevante. Eu me lembro quando ensinava naqueles dias, há 30 anos atrás, eu poderia ter 40 anos, estava ensinando de coisas no ensino normais, usávamos quadro com giz e apagador e todas as coisas. Então, essas coisas não funcionam mais agora na educação. Se você não conhece o computador agora, se você não sabe como usar a internet hoje, se você não sabe como enviar as suas lições através da internet hoje, se você não sabe como colocar os seus dados no sistema ou na mídia e os estudantes se conectarem e alcançar os seus resultados, você não é relevante. Se você é um professor de 30, 40 anos atrás, com aqueles métodos antigos, você estará fora do serviço. A mesma coisa com o Evangelho. Assim como temos o Evangelho agora, e Jesus Cristo por si mesmo disse, e este Evangelho de reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então, da forma como Nabucodonosor fez, se ele quisesse enviar o seu testemunho em todo o mundo, ele deveria escrever algo e colocar sobre aquele
cavalo e alguém subia naquele cavalo e ir nessas províncias. Isso não, você não pode fazer agora. Agora temos a mídia. Se você não faz isso, as pessoas vão perguntar: o que estamos a fazer agora? O que estamos a fazer agora? Jesus Cristo disse, ele andava em todo lugar, e agora nós precisamos de nos ajuntar a esse movimento e dizer: traga o seu dinheiro, traga o seu talento, traga a sua habilidade, traga todas as coisas. Aqui esse evangelho de reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todos, em todas as nações, através de mim, através de ti, através de nós todos juntos, em nome de Jesus. E todos digam: isso será feito, e você será parte disso. Eu serei parte disso. O Senhor brece a obra da sua mão pela salvação das almas, em nome de Jesus. Olha para número 2 aqui. A atitude falha dos Gálatas gracioso. Olha para Gálatas 4:16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade. Agora, a atitude dos Gálatas estava a ganhar, estava subindo, estava descendo, estava a declinar. Ele disse: eu me lembro a boa-aventurança do vosso amor, da sua afeição por mim, no começo, mas agora eu vos digo a verdade. Agora eu vos disse que Cristo Jesus é o único caminho. Disse-vos, é o único Salvador. Disse-vos que ninguém pode vir aí ao Pai Celestial, ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode entrar no céu, excepto por Cristo apenas. Que a lei de Moisés não iria, a religiosidade do serviço não iria chegar lá. A justiça própria não te levaria para lá. Essa é a verdade. Eu vi aquela boa-aventurança que eu vi antes, que poderia remover os vossos olhos para mim, agora é como se você puxasse para trás. Não posso ver isso, não posso ver vos encontrar. Onde é que você está? Será que eu vi, por isso me tornei vosso inimigo, por me vos dizer a verdade? Então isso era os Gálatas com o Paulo Apóstolo. Agora vamos falar de nós mesmos. Será que eu me torno o vosso inimigo porque eu te digo que sem a santidade nenhum homem verá o Senhor? Essa é a palavra de Deus. Será que me torno vosso inimigo por dizer: bem-aventurados por no coração, porque apenas eles verão ao Senhor? Estou me tornando vosso inimigo por dizer-vos que se for para entrar nos céus, deve-se guardar a si mesmo, que Ele deve nos purificar-nos de todo pecado, e portanto Ele nos purificará e pagar-nos para Ele uma pessoa peculiar e zelosa de boas obras. Será que me torno vosso inimigo? Porque se você for indolente, se não trabalhar para Deus, se apenas estás assim, diferente, e Jesus te pegar nessa condição, que tu serás a pessoa que será pobre em toda a sua eternidade, não haverá recompensa. Será que eu me torno vosso inimigo em dizer-vos: levante-se, acorde, reconcilie-se com Deus e recometa-se com Deus, e tudo que você colocou no altar antes, que esteja agora saindo do altar, traga isso de volta ao altar e deixe que a sua consagração esteja acima daquilo que era há anos atrás, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente, e amas o Senhor sem reservação, sem qualquer um possa competir contigo, com o seu amor com Deus. Será que eu me torno inimigo, que você só isso se fará aceitável com Deus? E Paulo Apóstolo perguntou aos Gálatas: será que eu também vos pergunto, portanto, estou me tornando vosso inimigo por eu vos dizer a verdade? Eu não seremos inimigos. Estaremos em unidade juntos em nome de Jesus. Assim que estou te levantando,
está se a juntar, está se conectando comigo, estamos a ir, assim que estou correndo, declarando, persuadindo, dizendo que esta é a vontade de Deus, mesmo a sua santificação, tu dirás sim para todas as coisas, tu dirás amém para todas as coisas, o seu coração será iluminado para todas as coisas em nome de Jesus. Olha para a primeira de Reis, primeiro de Reis 21, 20. Então 20. Ele disse a Elias, já me achaste inimigo meu? Isso é o Elias que estava perguntando como Acabe viu que Elias disse, será que tu me achas seu inimigo agora, Acabe? Por que você disse isso? Como é que tu poderias dizer isso? Elias era um profeta de Deus e foi enviado por Deus para declarar a palavra para as nações e queria trazer a nação de volta a Deus. Como é que uma pessoa assim poderia ser um inimigo para ti? Ele disse, aceite. Ele não discutiu, Elias não disse, será que eu sou teu inimigo? Ele não estava com medo. Será que eu sou teu inimigo? Não estava se sentindo sozinho. Você é a pessoa importante número 1 na nossa nação. Agora você me olha como seu inimigo. Como é que tu poderia dizer isso? Elias disse, sim, aceite, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eu oro que as pessoas que o Senhor está usando irá tocar as suas vidas, irá transformar a sua vida e nos fazer prontos para a vinda do Senhor e não verá como seus inimigos em nome de Jesus. Olha para número 3 aqui. As advertências fervorosas não para o bem dele. Em Gálatas 4, 17. 4, 17. Os 10 agora, ninguém me inquiete. Então, os eram tão zelosos, ele atravessava rios, ele usava qualquer meio para trazer falsidade, erro para as pessoas, eram zelosos, afetuosos, mas bem, não para o seu bem. Então, era para lhes tirar para o Salvador, era para lhes tirar do santificado, do santificador, para lhes tirar do poder que precisa da sua vida. Eles tiravam da concentração do caminho que leva aos céus e seria como se levasse a coisas preciosas e tirar a graça e a bondade de Deus do seu coração. Sim, eles faziam isso de uma forma amorosa. Se alguém te ama, ele quiser tirar a salvação para ti, tirar a santidade para ti, ele te ama, sempre interage contigo, sempre que ele te trazer embaixo do topo onde você está, onde você se identifica com Cristo e sentado em lugares celestiais com Cristo, ele quer te trazer para o nível mais baixo da lei de Moisés. Mas sim, eles faziam isso com zelo, com afeição, com sorriso, com zelo, com boa atitude, mas isso não é para o seu bem. Nós devemos entender a diferença entre Paulo apóstolo e todos esses enganadores que irão te jogar do topo onde você está. Estavam desde agora, estavam zelosos em te excluir da salvação vindo de Calvário, com o seu sorriso, com sua afeição, querem te excluir das coisas que Cristo pagou por nós na cruz de Calvário, com seu sorriso, com sua afeição, irão te excluir dos céus. Essa é a coisa importante para considerar, que irão te excluir para que possa lhes afetar. Tudo que eles precisam é para você lhes agradar e fazerem com que você seja aquele que perca os céus em fazer os felizes. Olha para o versículo 18. O versículo 18 diz: a graça. Mas é bom ser
se for para afetar qualquer alguém, é bom ser zeloso, mas sempre do bem. Então, você tem que procurar saber, que zelo eu tenho dado, com que zelo eu tenho atribuído a ele, com que, se você for para ser amigo com qualquer um, tem que se perguntar o que é que ele adiciona para a minha vida, o que ela adiciona para a minha vida, no que é que ele está me ajudando, o porquê que ele faz com que eu esteja mais próximo a Cristo. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Vamos olhar para Romanos 10. Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Tem zelo de Deus, com a lei, com Moisés, com a circuncisão, pela própria justiça, para rituais, para animais, sacrifícios de animais. Tem um grande zelo de Deus, mas não de acordo com o entendimento. E se Cristo morreu, não factuaram a morte de Cristo para o seu zelo. Cristo, como quem providenciou a salvação, não factuaram a provisão de Cristo, a salvação de Cristo na sua religião. Ainda são zelosos, assim como nos Levíticos, zelosos como nos Deuteronômios, que não olham para Calvário, não olham para o Salvador, não olham para aquilo que Deus disse, que este é o meu filho amado, ouçam-no. Eles diziam, não ouviremos, será cortado do povo. Esse é o seu problema. O Senhor não quer com que tenhamos zelo sem entendimento, zelo sem verdade, zelo sem o Evangelho, zelo sem salvação, zelo sem a provisão de Cristo de Calvário. E eu oro que o nosso zelo será irradiante e irá se alinhavar com a palavra de Deus em nome de Jesus. Estamos a ver ao ponto número 3, embaixadores de partida refocado no despertar para a sua graça. Estamos a ver para Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de vós sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que isso significa? Ele nos dá a imagem de Cristo, parando a porta no seu coração e batendo. Que se alguém abrir a porta, eu virei a ele, eu irei habitar, irei me firmar, irei cear com ele e comungar com ele. Agora, está usando a imagem de Cristo, é como se estivesse dentro dele, mas Cristo tornou-se impotente, sem poder, como criança. E não é como um Cristo transformador, um Cristo professor, um professor efetivo, um poderoso Cristo dentro dele. Ele diz, agora, eu trabalho, agora persuado, agora está claro, agora eu oro até que Cristo seja formado totalmente em vós, poderoso em vós, gracioso em vós, que Cristo será aquilo que Ele é agora, com todas as suas qualidades e atributos, e irá te levantar mais uma vez, Cristo da verdade, Cristo de sabedoria, Cristo de poder, Cristo da revelação, o Cristo da visão, o Cristo de poder e capacitador, onde e trabalho até que Cristo seja completamente formado em vós. Três coisas olhamos agora. Trabalhando até que seja completamente ensinado.
Número 2, reensinar até que a nossa fé seja firmemente aperfeiçoada. Número 3, trabalhando até que os fiéis sejam finalmente perseverados. Número 1, trabalhando até que os seguidores sejam totalmente persuadidos, para que não haja o subir ou abaixar. Não possa haver mais entrar e o sair. Não possa haver mais o saudável e ser não saudável. Ele queria com que ele viesse para o nível de um nível mais convencido. Então, Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E no versículo 20 diz: eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Olha para Efésios 4:14. Efésios 4:14. Diz, para que não sejamos mais meninos inocentes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. E no versículo 15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Isso é o que ele queria com os Gálatas. Isso que Deus quer para conosco. Que ande segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, na doutrina, cresçamos em obras, e na demonstração do entendimento e na participação do Evangelho. Em todas as coisas cresçamos no amor, em devoção em Deus, em consagração a Deus, cresçamos em todas as coisas, no serviço de Deus, em alcançar outras pessoas que estão acima da vossa cultura, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo, cresceremos. Cada um de nós, pela graça do Senhor, no conhecimento de Deus, e recresceremos em nome de Jesus. Hebreus 13. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Olha para o versículo 9. Não sejam levados Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjar que de nada aproveitam os que eles se entregaram. Estamos a ver para o número 2, aqui número 2. Ensinar até a vossa fé seja firmemente aperfeiçoada. Ensinar até a nossa fé seja afirmada. Olha para 1 Tessalonicenses 3:10. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso resto e suportamos o que falta à vossa fé. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, que onde quer que ele fosse, para qualquer congregação e comunhão onde ele foi, ele queria ver as suas faces, que ele possa aperfeiçoar isso naquilo que estava faltando em vossas fé. Olha, versículo 13, para confortar o vosso coração, para que seja irrepreensível em santidade diante de Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Estamos olhando para Colossenses 1:28. Colossenses 1:28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Que
apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Versículo 29, e para este também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. E eu oro que isso irá operar em nós poderosamente em nome de Jesus. Número 3 aqui. Trabalhando até que os fiéis sejam finalmente preservados. Trabalhando e